Olá, meus alunos. Hoje, então, nós vamos discutir o porquê é importante e como é feito o gerenciamento do processador nos sistemas operacionais. Como eu disse, isso é praticamente metade da disciplina, então isso não vai ser exaurido no vídeo de hoje. Pois bem, então o processador, pessoal, é onde as coisas estão sendo executadas. Com um processador ruim, você nunca tem um bom desempenho no computador. Ah, mas eu tinha um processador ruim, botei mais memória RAM, ficou mais rápido. Sim, é porque o teu processador, apesar de ser ruim, não estava sendo aproveitado ao máximo. Com mais memória RAM, você conseguiu aproveitar melhor o processador. Ah, mas eu tinha um computador que estava ruim, eu coloquei um SSD, ficou mais rápido. A mesma coisa, é porque você não estava conseguindo aproveitar o máximo do seu processador e você tem pouca memória RAM. Se tivesse bastante memória RAM, essa diferença ia existir, mas seria menos perceptível, certo? Então, tudo isso que se coloca, o HD mais rápido, o memória RAM mais rápida, etc e tal, no final das contas, não seria útil se o processador fosse um gargalo. Como o teu processador é muito potente, você coloca objetos acessórios que fazem com que você aproveite melhor o processador. Tem gente que, eu já sei, que trocou o HD convencional do notebook por um SSD e aí 20 dias depois queimou o processador. Por quê? Quer dizer, o SSD, o cara me falou, o SSD queimou meu processador, meu CPU. É porque você estava com o teu CPU já com problema de refrigeração. Tinha um cooler que estava meio travado, a pasta térmica devia estar seca, mas ele não chegava ao ponto de estragar porque o teu HD era lento, você tinha pouca memória RAM, então até que ele esperava você enviar novas instruções para o processador, aquele tempo era o suficiente para ele se manter funcionando. A hora que se começou a exigir mais dele, estourou, né? Eu lembro quando eu comecei a ir para a videira com o golzinho que eu tenho, tudo que era coisa estourou. Meu golzinho, minha mulher ia 3 quilômetros de distância de casa e voltava com ele só. Fazia anos que não dava oficina, né? A hora que peguei ele e comecei a levar para a estrada, estourou bomba de combustível, estourou embreagem, estourou isso, estourou aquilo, né? Até que eu não botei em dia, ele não parava mais de incomodar, né? Porque ele começou a ser mais exigido. Pois bem, então hoje nós vamos tratar justamente disso, do processador. Como o processador é onde as coisas acontecem, tá? O processador é uma preocupação que se tem no sistema operacional. E como essa preocupação surgiu inicialmente? Surgiu inicialmente porque o processador era caríssimo, o computador era uma coisa de milhões. Lá na segunda geração de computadores, o computador era uma coisa que somente bancos, somente governos podiam ter. E aí você compra um negócio milionário, você começa a desperdiçar tempo, isso não é uma coisa muito bem-vinda, sabe? Quando você tem um negócio que é muito caro, as pessoas se preocupam em aproveitar cada segundo. Quer que eu dê um exemplo? Eu vou dar um exemplo. Vamos pegar aqui, Mercado Livre, PIN, tá? Vamos colocar aqui, escavadeira Caterpillar, pode ser, Caterpillar. Tá, mas eu não quero a miniatura. Eu quero ver quanto é que custa uma escavadeira de verdade. Tá aqui, ó. Escavadeira Caterpillar. 780 mil. Tá. A pessoa que compra uma escavadeira de 780 mil, uma hora dessa escavadeira parada é prejuízo para ela. A pessoa está preocupada em aproveitar essa escavadeira cada segundo. Então o que você vê esse pessoal com essa escavadeira fazendo? Na hora do almoço, a gente solta lá o operador da máquina para almoçar, mas enquanto ele almoça, o dono da companhia de terraplenagem lá, ele senta na máquina e vai cavocando, porque ele cobra por hora, sei lá quanto, R$ 300 por hora.
Se ele deixar o cara 1 hora almoçando, perde R$ 300. Então ele diz, não, então eu almoço mais cedo, e aí vou lá, enquanto o operador da minha escavadeira almoça, eu fico operando ela e ganho R$ 300. Né? Então isso é uma preocupação que outras coisas não tem. Por exemplo, se você comprar, sei lá, uma raquete de ping-pong, você não tem essa preocupação, meu Deus, se ficar 1 minutinho sem usar essa raquete de ping-pong, eu vou ter um prejuízo de tanto. Então, a ocupação do processador foi o tempo que ele fique parado, foi inclusive o motivo pelo qual surgiram os primeiros sistemas operacionais. O que os primeiros sistemas operacionais faziam? Eles pegavam uma série de programas que estavam lá numa fita ou num cartão perfurado. Quando acabava um programa de executar e ele salvava a resposta lá na fita ou no cartão perfurado de saída, ele não ficava esperando o usuário ir lá e colocar o próximo programa e dar play. Ele já iniciava a execução do próximo programa na hora para não perder tempo. Então assim surgiram os primeiros sistemas operacionais. E o estudo do processador surgiu por causa dessa preocupação financeira que eu usei um trator para explicar para vocês. Certo? Então, vamos lá. Vamos começar a olhar como a coisa é hoje. Hoje, tá, a preocupação do uso do processador é pelo desempenho do sistema operacional. Vou até pegar aqui uma outra janela para me explicar para vocês. Aqui algumas pessoas devem lembrar que um pouco antes do Windows 7 surgiu o Windows Vista. Então nós tínhamos lá o Windows XP, que foi o Windows mais longevo até hoje, acho que durou 13 anos, né, de uso. É um Windows que foi um sucesso, e esse sucesso se tornou um problema econômico para a Microsoft. Eles queriam vender mais Windows e o pessoal trocava de máquina, mas o Windows XP continuava, né? Então o pessoal lançou o novíssimo Windows Vista. O Windows Vista não foi um grande sucesso. O Windows Vista ele era um sistema operacional muito lento. Então você pegava uma máquina mais nova, colocava o Windows Vista, ela ficava mais lenta do que colocar o Windows XP. O pessoal fazia downsizing, o pessoal colocava downgrade. O pessoal colocava o XP porque o Vista não tinha condições. Então o pessoal fez o quê? O pessoal lançou o Windows 7, ou Windows 7, certo? E o Windows 7, ele é praticamente igual ao Windows Vista, do ponto de vista de interface. Claro que eles mudaram uma coisinha. O 7 tem agora a janela glass, que é aqui a barrinha da janela pode ser transparente, não sei o que e tal. Véio, é uma desculpinha. Na real, olha só, Windows Vista. Vamos lá em imagens. Windows Vista. PIN imagens. Essa aqui é uma telinha do Windows Vista. Ó, aqui a barrinha do iniciar aqui. Olha aqui os menus, reloginho, parapapá. Vamos ver se a gente consegue ampliar essa tela. Windows Vista, ó. Barrinha do iniciar, olha aqui, né, e tal, os ícones da área de trabalho e tudo mais. Se eu pegar o Windows 7, vamos abrir aqui uma imagem do Windows 7. Aqui essa imagem parece boa. Vamos ver se eu consigo ampliar. Olha, claro, aqui o cara botou uma tela de fundo diferente. Mas vamos ser sinceros. Se o cara colocar a mesma tela de fundo, os mesmos ícones na área de trabalho e tal, uma pessoa que olha o computador a, sei lá, uns 2 metros de distância, a pessoa não sabe dizer se você está usando o Windows 7 ou você está usando o Windows Vista, né? Então, se os dois Windows visualmente são praticamente iguais, por que o Windows Vista foi uma bomba e o Windows 7 foi maravilhoso?
porque o Windows 7 ou Windows 7, depende de quem você está falando, ele tinha um gerenciamento do processador extremamente melhor. Enquanto o Windows Vista tinha um gerenciamento do processador extremamente pior. Professor, mas isso é tão importante assim? Claro que é, tanto que ninguém nem queria usar o Windows Vista, e aí tiver que lançar o Windows 7 correndo. Professor, e como é que o pessoal não percebeu isso antes de lançar? É porque no mundo do processador, a coisa acontece tão rápido que valores ruins parecem bons. Sei lá, vamos pegar aqui um trechinho de código de programação aqui, para mim explicar isso para vocês com mais facilidade. Se eu colocar aqui o if x é maior que 5, abre chaves, e colocar aqui, sei lá, printf, paredes, abre aspas, é maior, fecha aspas, ponto e vírgula. Ok, esse pequeno trechinho aqui, ó, if x maior que 5. Se eu disser para vocês que o meu processador faz isso em 0,2 nanosegundos, vocês vão falar, nossa, velho, super rápido, 0,2 nanosegundos, super rápido. E se eu disser que o meu computador com, sei lá, o Windows, que nem existe ainda, sei lá, o Windows 11, faz isso em 0,1, isso parece tão próximo, né? 0,1 nanosegundos, 0,2 nanosegundos. Isso é um nada, tanto do Windows 10 quanto, sei lá, do Windows 11, que nem foi lançado ainda. Parece um nada 0,2 versus 0,1 nanosegundos, mas se esse if aqui levar esse tempo numa versão e esse tempo na outra, isso quer dizer que esse novo sistema operacional aqui vai ter o dobro do desempenho da versão anterior. Então tudo que você fazia que levava 5 minutos no antigo sistema operacional, no novo sistema operacional vai levar 2 minutos e meio. Ele é o dobro do desempenho, ninguém mais vai querer esse aqui, porque esse aqui é uma carroça perto do outro, porque essa instrução aqui é executada bilhões de vezes por segundo, e essa diferença de uma fração de nanosegundo aqui faz com que esse processador aqui seja o dobro leva o dobro de tempo para fazer qualquer coisa. Percebe então como isso é fácil de iludir? Pois bem, então hoje o estudo do processador é um estudo muito discutido, muito delicado para os desenvolvedores, e os usuários finais muitas vezes estão mais preocupados, eu acho que o Windows aqui não tem o ícone no melhor lugar, ou eu acho que esse menu iniciar aqui com essa figurinha minimalista é mais moderninho que o Windows 7, que era uma bolinha que parecia uma bulica, sabe? O usuário fica preocupado com o shell, enquanto o desenvolvedor, isso é o grande X do sistema operacional, certo? O desempenho do processador é o grande X. Espero estar conseguindo fazer me entender com vocês aí, ok? Muito bem. Então vamos falar inicialmente sobre o estado do processo para ele chegar a ser processado. Bem, logo nos primeiros sistemas operacionais, a preocupação das pessoas era fazer esse fluxo linear aqui. Esse fluxo parte da onde? Parte de um dispositivo onde está armazenados os dados. Aqui eu representei ele com um SSD, um HD de estado sólido, certo? Aí esse programa que está aqui é carregado na memória RAM. Vejam que isso aqui é diferente de copiar um programa do HD para a memória RAM, do pendrive para a memória RAM, do DVD para a memória RAM, seja lá da onde para a memória RAM. Não é copiar,
é eu construir um processo na memória RAM, certo? Então o que eu tenho no meu disco é instruções para que aquele projeto de programa seja construído na memória RAM. Professor, eu posso copiar um arquivo para a memória RAM? Pode. Você pode criar um HD virtual na memória RAM e usar ele como se fosse um disco, tá? Eu posso criar um HD na minha memória aqui, o Windows aqui, ó. E ao invés de eu ter aqui disco local C e o minha partição aqui, o disco local T, que é outro HD que eu tenho, eu posso ter aqui um terceiro disco que é um RAM disk, tá? E o que eu salvar no RAM disk está executando? Não. O que eu colocar no RAM disk é como se tivesse salvo num disco. RAM disk em Windows. Não estou digitando. RAM disk Windows. RAM disk. Como criar um RAM disk no Windows? Provavelmente é isso que está escrito aqui no site, né? RAM disk 4.4 para Windows. Então eu instalo esse programinha aqui, vou lá, dou uma aqui, respondo as coisinhas que estão nas janelinhas dele aqui, ó, tamanho do RAM disk, parará, ó, não sei o que, se o sistema de arquivos é NTFS, piririm, piririm, e ele vai criar um disco para mim na memória RAM, certo? E qual que é o problema disso? O problema é que a minha memória RAM, a hora que eu desligar o computador, ela vai se apagar. Então os dados desse RAM disk vão se apagar? Vão. Por que alguém faria um RAM disk? Talvez porque eu tenho que acessar o tempo inteiro esses dados milhares de vezes e a memória RAM seja muito mais rápida do que o HD. E é justamente por isso que ao invés de eu pegar os dados e vamos pegar a setinha aqui e jogar os dados direto do HD para o CPU, tá? Isso aqui não acontece. Isso aqui não existe. Isso não existe. Coloquei até em vermelho. Isso não existe. Por que que não existe? Porque o meu disco é tão lento, que se eu submetesse meu processador ao desempenho do disco, o meu computador não ia funcionar bem, ia ser uma carroça, tá? Então, isso aqui não existe. O que existe é esse caminho aqui. Eu tiro do HD e coloco na memória RAM. Eu monto o projeto na memória RAM, certo? Depois de montado na memória RAM, aí sim ele é submetido ao processador, certo? E depois que ele processou, eu solto ele no meu dispositivo de saída, que pode, aqui eu representei por uma tela, mas pode ser uma impressora, pode ser uma placa de rede, pode ser um próprio HD, pode ser uma placa de som, tá? Pode ser o que for, tá? O fato é que os meus dados, quando vão sair, vão para um dispositivo que é diferente do processador. Certo, pessoal? Então, esse fluxo aqui de dados é chamado de sistema operacional do tipo monoprogramado. É um fluxo monoprogramado. Eu vou colocar uma caixa de texto aqui e vou escrever sistema operacional monoprogramado, certo? O sistema operacional monoprogramado, ele é chamado assim, não é porque ele foi feito por um único programador, ó. Aqui só trabalhou o professor Wanderson, mas ninguém trabalhou para fazer esse sistema operacional. Então foi feito por um monoprogramador. Não, velho. Não é nada disso. Ele é monoprogramado porque toda vez que o meu processo sai de um lugar e vai para o outro, ele não volta mais. E ele não tem outro caminho aí
senão o próximo passo. Tá? Então ele só tem um único fluxo de dados. Esse é um sistema operacional do tipo monoprogramado. Qual o problema do sistema operacional monoprogramado? É que eu não consigo ter a multiplexação de tarefas ou multitarefas, como a gente chama, né? Que nem agora aqui, ó, eu posso vir aqui no meu navegador, posso colocar aqui para fazer um download enorme, tá? Sei lá, do Linux Ubuntu. Tem gente que diz que não fala Ubuntu, fala Ubuntu, ou Ubuntu, não sei o quê. Cada um fala de um jeito e ninguém fala direito. Se todo mundo falasse em português, estava melhor, né? Ó, eu posso vir aqui no Ubuntu, aceito, receber o Ubuntu, sei lá, vamos ver, tô achando muito difícil de achar aqui, deve ser community, download, cadê? Meu vídeo vai ficar longo se eu não achar logo onde é que baixa esta merda. Aqui, ó, download 20. Tá? Eu vou contribuir com nada, porque eu nem... Ó, já tá baixando aqui. Enquanto ele baixa, ó, nesses 22 minutos que ele baixa aqui, eu posso abrir o meu PowerPoint aqui e mudar aqui, ó, mono, espaço programado. Posso continuar minha explicação. Por quê? Porque em dado momento entra o Google Chrome aqui e trabalha baixando o meu sistema, a minha imagem de sistema operacional. E depois de certo instante ele volta a disponibilizar aqui, fazer as coisas que eu estou pedindo para que ele faça no meu PowerPoint. Então isso é possível porque o Windows 10, que é o que eu estou usando aqui, o Windows 10, ele é multiprogramado, multitarefa. Enquanto outros sistemas operacionais, eles eram monoprogramados. Ou seja, se eu viesse aqui agora e colocasse para fazer o download do Ubuntu, o meu computador ia parar de funcionar, ia ficar piscando aqui um tracinho, até que essa tarefa que eu pedi para ele fazer fosse encerrada. Eu nem preciso disso aqui, vou cancelar. Tá? Até que essa tarefa aqui fosse encerrada. Tá? Então, isso acontecia. O Windows só passou a ser multitarefa quando ele mudou o shell do Windows para Windows 3.11. Lá no DOS, o DOS até a versão 6 era monoprogramado. Professor, nos dias de hoje, tem alguma vantagem em eu usar um sistema operacional monoprogramado? Tem. Se você tiver problema de tempo real, você tem vantagem em usar sistema operacional monoprogramado, sim. E que vantagem seria? Bom, vamos lá. Um problema de tempo real é um problema que, se não for resolvido dentro do prazo pré-estipulado, não importa mais a solução não é mais útil, né? Então, por exemplo, o manche do avião lá, quando você mexe na frente e ele mexe lá a traseira do avião, aquilo, quando você mexeu na frente, você tem um prazo, sei lá, de poucos milissegundos, para que não sei como é que é o nome lá do rabo do avião, mexa para o avião poder desviar dos obstáculos, ou seja lá o que for, corrigir a rota e tal. Não adianta nada lá o piloto mexer no manche do avião e o avião ficar processando, aí, bateu na montanha. Depois que o avião explodiu, o manche do avião, sabe como é que chama lá, o rabo do avião, que vira. E parece o paraquedas lá do coiote que caça o papaléguas. Não tem mais sentido, né? Então, em sistemas operacionais
multiprogramados, eu teria esse perigo. Lá o piloto mexeu no manche do avião. Aí, ao mesmo tempo, um passageiro do avião foi lá e deu play para assistir um filme lá dentro. Aí o processador ficou lá trabalhando naquela tarefa de tocar o filme, e quando acabou de tocar o filme é que ele foi mexer lá no manche do avião, aí já bateu o avião, aí passou do prazo, entende? Então, nessas situações, onde eu tenho problema de tempo real, muitas vezes são usados sistemas operacionais que gerenciam o processador de maneira monoprogramada para garantir que nenhum processo vai se intrometer enquanto eu estiver executando aquela atividade que tem um tempo real, que tem um prazo que, se não for feita naquele prazo, venceu, e aí não importa mais se ele vai fazer ou não. Tá? E esse problema é muito mais comum do que vocês imaginam. O que vocês acham que é uma injeção eletrônica de um carro? Injeção eletrônica num carro analisa o ar, analisa a temperatura do ar, analisa o combustível, analisa quanto álcool tem no combustível e vai lá e joga um spray de combustível com ar dentro do motor para explodir. E se a temperatura do motor esquentar mais, vai jogar menos combustível. Se a temperatura estiver mais fria, joga mais. E se for mais álcool, faz assim. Se for mais gasolina, faz assado. E se não fizer isso num determinado prazo, o carro vai tossir. Se o carro tossir, ninguém vai comprar, porque esse carro não é bom de motor. Então, vejam que eu tenho problemas de tempo real, mesmo em situações do dia a dia, corriqueiras, né? Meu notebook está ficando sem bateria, vou dar um pause para buscar um cabo de força, só um instante. Então voltei. Professor, nunca tinha pensado que hoje o carro é meio computador, meio mecânico. Mas pense, é isso que é mesmo. A gestão eletrônica de um carro nada mais é do que um computador. A mesma coisa a máquina lava-roupa, etc e tal, né? E tudo isso, meus amigos, tem sistema operacional sim. Tá, nós já falamos isso no vídeo anterior. Pois bem, qual o problema desse desenho que eu fiz para vocês aqui? O problema desse desenho aqui é que, se ele aparecesse nos livros, logo ele se tornaria obsoleto. Porque se ele tivesse sido feito há 3 ou 4 anos atrás, aqui não seria um SSD, aqui seria um HDD que estaria, né? O disco antigo, né? HDD, imagem, né? Seria um disco assim que vocês veriam ali. Mas hoje isso aqui soa como antiquado. Pois é, soa como antiquado. Será que daqui uns, 3 ou 4 anos, você olhar um SSD assim não vai soar como antiquado? Pelo seguinte, esse SSD aqui, tá, seria o ATA. E qual que é a modinha do momento? A modinha do momento é um SSD M2, que você liga ele no PCI Express, tá bem? Liga, demônio. Pronto, desliguei meu celular. Então daqui uns dias a pessoa vai olhar esse meu slide aqui e vai dizer: que coisa antiga, um HD SSD, ainda mais de 64 GB, né? Sendo que hoje em dia a gente usa isso aqui, né? Um SSD M2 que eu ligo na PCI Express e tudo mais, né? Duf. O cara fez SSD fone de ouvido e cerveja. Esse é dos meus. Muito bem. Então, é a mesma coisa, memória RAM. Aqui deve ser o quê? Uma DDR4. Daqui um dia, isso aqui é antigo, né? Então, o que o pessoal fez? Isso aqui, essa ideia, ela tem que sobreviver ao tempo. Então, o que o pessoal faz? No lugar de colocar um HD, você diz que o processo está do estado novo. Novo é quando ele está no disco e ele é novo. E ele ainda não pode ser executado. Do estado novo, se eu transferir ele do disco para a memória RAM,
Nós vamos chamar ele de apaga a memória RAM. Pronto! Então agora ele passou de novo para pronto. Atualmente o novo está no SSD, o pronto está na memória RAM. Daqui uns tempos, se mudar os dispositivos que nós temos, não faz mal. A bolinha dizendo novo quer dizer num disco perene, num disco que não apaga os dados quando você desliga a energia elétrica, certo? Pronto quer dizer o quê? Que está na memória RAM, a memória volátil, que ela é muito mais rápida, porém ela é mais, ela não fica salvo, ela fica ali só enquanto ela for alimentada por energia elétrica, ok? Então, novo, pronto. Agora, daqui uns tempos, se ficar antigo o processador, nós temos o em execução, certo? E quando ficar antigo o monitor, nós teremos o encerrado. Apaga monitor. Aí. Então, isso aqui é que vocês vão encontrar nos livros do sistema operacional. Novo, pronto, em execução, encerrado. Ah, professor, mas eu encontrei tudo numa linha só, assim, ó. Alinhadinho, um com o outro aqui, ó, assim. Meu Deus. Tá, a figurinha aqui eu coloquei assim para caber dentro do meu slide e mesmo assim ter uma letra grandinha. Se lá no livro a pessoa colocou tudo numa linha só para economizar papel, o importante é que do novo tem uma setinha apontando para o pronto, do pronto tem uma setinha apontando para o execução tem a setinha apontando para o encerrado. E isso aqui é, assim como aqui em cima, o nome disso é um sistema operacional monoprogramado. Certo, meus queridos? Então, vamos ver, o meu vídeo já deu meia hora. Eu vou parar esse vídeo e começar um novo, só para o vídeo não ficar muito comprido, para vocês poderem ter um caminho. Isso aqui está no primeiro vídeo, isso aqui está no segundo e tal, tá? Só vou fechar aqui e já vou começar um outro, ok?